Bom dia, gente amiga, bom dia, gente que se liga com a gente que acompanha o nosso programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Estamos chegando para mais um programa nessa manhã de hoje, nesta manhã desta sexta-feira. Hoje, sextou, estamos juntos. Programa Passando a Limpo, Tribuna do Povo. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Pois é, estamos com o programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo nesta sexta-feira. Um abraço para você que está em casa, para você que está no trabalho, onde quer que você esteja, acompanhando aqui o nosso programa Passando a Limpo. Hoje tem muita coisa interessante para você no programa Passando a Limpo. Daqui a pouquinho eu vou conversar aqui com o psiquiatra, o doutor Otávio, o doutor Ota. A gente vai conversar muita coisa interessante para você. Você que tem problema para dormir, daqui a pouco, você que tem ansiedade, daqui a pouco a gente vai falar disso aqui no programa Passando a Limpo. Tem muita coisa importante que a gente vai tratar aqui no programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo, na manhã de hoje, na manhã desta sexta-feira. E tem mais notícias. Nós vamos trazer aqui informações da Polícia Militar para que você divirta aí os jogos da seleção brasileira, mas divirta-se aí não fazendo bagunça, e tem horário especial, tá ok? Então, com moderação, é diversão, mas com moderação nos jogos aí da seleção brasileira de futebol. Daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações aqui no programa Passando a Limpo, que é a verdadeira Tribuna do Povo, que está no ar, junto com você, na manhã desta sexta-feira. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira Tribuna do Povo. Apresentação Silvano Alves. Tem notícia especial de Copa do Mundo a partir de agora. Notícias policiais. Programa Passando a Limpo. Pois, gente amiga, a Polícia Militar fez uma programação especial aí para a Copa do Mundo, para os jogos da Seleção Brasileira de Futebol e os jogos no geral da Copa do Mundo. Vamos acompanhar a reportagem de Denis Pereira, a voz da notícia. E nós estamos aqui na sede da 151ª Companhia de Polícia Militar de Três Pontas para a gente falar com o comandante da companhia, capitão Ederson Januário, em relação aos jogos da Copa do Mundo. Há uma grande preocupação, principalmente preventiva, em relação à segurança de quem vai para o jogo, de quem vai assistir aos jogos e também para quem não vai. E é sobre este assunto que a gente vai falar com o capitão, porque teve uma reunião na manhã de hoje e eu gostaria que o senhor falasse, capitão, o que ficou definido, o que é a estratégia da polícia e dos órgãos de segurança em relação aos dias de Copa do Mundo. Bom dia. Bom dia, Denis, bom dia a toda a equipe positiva e bom dia aos seguidores aí nas redes sociais. É um prazer estar podendo falar aqui com a equipe positiva e transmitir para a população de Três Pontas o que foi definido aqui na reunião da Polícia Militar e a Prefeitura, né, juntamente ali com a Guarda Municipal. Algumas decisões foram tomadas ali, alguns acordos em relação ali
principalmente o fechamento das vias em torno ali da Oswaldo Cruz, alguns pedaços ali da Oswaldo Cruz vai ter fechamento, principalmente na área dos bares, onde haverá concentração de pessoas. A gente decidiu, né, a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar, né, sob a Prefeitura, sob a recomendação da Polícia, no que tange aí a segurança dos participantes, esses fechamentos, né? Além de algumas outras medidas ali, a questão de restrição de circulação de garrafa de vidro, circulação ali de espuma, aqueles sprays de espuma, confete, a gente tentar minimizar isso aí para que nós tenhamos aí o pessoal. A gente sabe que o pessoal vai descer para comemorar, geralmente famílias, crianças, gostam muito ali de estar com a camisa da seleção brasileira, comemorando ali uma eventual vitória da seleção. Então acaba que nesse ponto aglomera muita gente e acaba que outras pessoas também ali, oportunistas ali, que não sabem se divertir e acaba causando confusão, né? Então, para evitar esse tipo de confusão, de colocar em risco aí a vida ou a integridade física das pessoas, a Polícia Militar, juntamente com a Prefeitura, a Guarda Municipal, resolveu tomar essas medidas aí de prevenção. Capitão, e quais são essas medidas que vão ser adotadas e a partir de que horário ou que momento das partidas envolvendo a seleção brasileira? Então, são 2 horas antes do evento, nós começaremos, dos eventos, né, dos jogos da seleção, nós começaremos com o fechamento de rua que será feito pela Guarda Municipal. E a Polícia Militar vai estar ali em operações nesse momento, né? E também em relação aí ao que eu já falei aí, circulação de garrafa de vidros, né? A gente até solicitou aí um decreto pela Prefeitura, será feito um documento, não sei dizer se é um decreto mesmo, mas um documento até para entregar para os bares, para os estabelecimentos comerciais, as conveniências, de se restringir aí a venda de bebida alcoólica em vasilhame de vidro, né? Ou até isso mesmo... para quem tiver circulando entre os bares, ou capitão, ou para quem até estiver assentado ocupando as mesas dos bares? Não, nas mesas dos bares até não vamos ter esse tipo de restrição não, nas mesas dos bares, mas quem estiver circulando não vai poder ficar circulando ali no meio do povo com uma garrafa, né? E é muito perigoso isso aí, até mesmo para criança, família, né, uma eventual ali confusão, ele utilizar essa garrafa como uma arma. Então ali, na área das mesas, ali, não vamos colocar essa restrição. Capitão, em relação à sonorização, o que estará proibido? Sonorização, assim, é proibida ali a questão de veículos, né, veículos que na via pública com o som ligado. O estabelecimento pode ter o som dele ambiente, né? Aquele som que não extrapole ali a medida ali do estabelecimento, né? Que não venha perturbar o sossego aí das pessoas. E nesse ponto sim, né? Nós não vamos criar restrições nesse sentido do som ambiente. Mas aquele som que esteja extrapolando, ou até mesmo as pessoas que queiram levar a caixa de som ali para a via pública, não está permitido, né? Som de carros, colocar uma caixa de som na via pública, isso aí não está permitido porque não tem autorização. Capitão, em relação aí as blitz de trânsito, elas vão acontecer, capitão? Vão acontecer sim. Quando eu falei que 2 horas antes do evento ali começar, nós vamos, assim, a todo momento nós estamos fazendo operação, mas nesse período aí de 2 horas que antecede aí os jogos da seleção, nós vamos estar fazendo, como a Guarda Municipal vai estar fazendo o cercamento das vias, a Polícia Militar vai estar fazendo as blitz aí, e assim, a simples transposição aí desse cercamento do bloqueio que foi feito ali pela Guarda Municipal já é uma infração de trânsito. Então aqueles que simplesmente vão retirar ali o bloqueio ali para passar ali, isso já é uma infração de trânsito, a não ser aquelas pessoas que morem naquelas localidades. Isso aí, as pessoas que moram naquela localidade, que desejam entrar ali para entrar nas suas residências, não tem problema nenhum. Essas restrições são exclusivas à Avenida Oswaldo Cruz ou haverá outros pontos também de movimentação que a polícia também fará um trabalho específico, capitão? Então, Denis, em toda a cidade nós vamos ter o policiamento voltado aí para a questão
dos jogos da seleção, né, da Copa do Mundo. E nesse ponto específico, que é Oswaldo Cruz, é onde a gente, com estudos, né, com pretéritos aí de confusões que aconteceram, hoje Oswaldo Cruz é o nosso primeiro, ali a nossa preocupação no primeiro momento. Mas nada impede da gente estar fazendo outras operações, e assim como vamos fazer, né, outras operações em determinados locais que a gente localizar ali que está havendo uma aglomeração de pessoas. Capitão, isso é válido para todos os jogos? Para todos os jogos ali que eu falo da seleção brasileira, né? Porque o pessoal costuma, com os jogos da seleção, ter os pontos ali de encontro, e quando há, no caso aí de vitória da seleção, o pessoal costuma descer. E essa restrição aí de circulação de veículos é para evitar que as pessoas com motocicletas ou carros aí fiquem trafegando ali no meio das pessoas. O objetivo é que todos possam comemorar de forma ordeira, organizada, sem causar nenhum tipo de problema, né, capitão? Sim, Denis, é isso que a Polícia Militar quer, que as pessoas possam comemorar aí os jogos da seleção, né, e possam voltar para suas casas, né, seguras, sem nenhum tipo de problemas, né, de confusão, ou até mesmo aí um problema na sua integridade física. É isso que a Polícia Militar deseja, que as pessoas possam comemorar da melhor forma possível. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui o Dr. Otávio Augusto. Ele é conhecido como Dr. Ota, médico pós-graduado em psiquiatria pelo Hospital Israelita Albert Einstein e fundador da clínica Sanvit, aqui na cidade de Três Pontas. Doutor, é um prazer tê-lo conosco aqui. Nós vamos bater um papo super legal na manhã de hoje, falando dos assuntos do cotidiano, dos problemas que as pessoas vêm enfrentando e principalmente no mundo de hoje. Muito obrigado por tua presença. Obrigado a vocês aí pela oportunidade, pelo convite, né? Bom dia para todo mundo, muito prazer e vamos para cima, vamos desmistificar esses assuntos aí da saúde mental. Com certeza, saúde mental é um problema sério no nosso Brasil. Uma pergunta que eu vou dizer para você, que muitas pessoas falam, vou procurar um psiquiatra. Psiquiatra é coisa de louco, doutor? Explica isso, porque as pessoas às vezes ficam com vergonha de procurar um psiquiatra por causa disso. Então, isso é um ponto que a gente tenta desmistificar bastante, né, nos nossos atendimentos, nas nossas redes sociais, né? Porque criar esse estigma aí faz o pessoal, às vezes, criar uma barreira para procurar ajuda para melhorar o sono, melhorar daquele estresse que vem acumulando do dia a dia, do cansaço, né? Então, saúde mental definitivamente não é coisa de doido, né? É o básico, é o que mantém a tua estrutura, a tua vida funcionando bem, né? As suas relações. Doutor, eu tenho visto e a gente tem acompanhado, as pessoas hoje estão muito ansiosas. O que está acontecendo com o povo? Então, eu acho que o que eu acredito, né? Eu venho observando que o pessoal vem acumulando uma carga de estresse muito grande, é uma vida que é muito acelerada, é muito compromisso, é muita coisa que às vezes não coloca para fora, não tem um momento de descontração, de lazer, e vem acumulando, liga o sistema de alerta, a pessoa fica em alerta constante e vem os sintomas da ansiedade, né? Doutor, o senhor que mexe muito com esses problemas, o dia a dia, você que também trabalha na saúde pública, quais os maiores problemas que as pessoas têm enfrentado nessa área? Então, no dia a dia, assim, o que eu percebo bastante, tem muita questão relacionada com sono, dificuldade para a pessoa dormir, né? A pessoa está cansada, tem uma rotina puxada, né? Trabalha bastante, tem os compromissos de casa, chega na hora de descansar, não tem aquele descanso de verdade, né? Acorda no outro dia cansado. Tem uma questão do estresse dentro das relações, né? Ela vem
acumulando uma carga de estresse, acaba descontando em quem está com ela ali no dia a dia. Isso é muito prejudicial. E uma coisa que eu tenho observado bastante é o excesso do consumo, às vezes, de álcool, outras substâncias, né? Então, isso aí são coisas que eu tenho observado bastante e a gente tem que ficar atento. O álcool, ele vai resolver o problema da pessoa que está passando por um problema de saúde? Não, jamais, jamais. Eu gosto de falar que eu não sou daqueles careta que vai falar, não, tem que acabar, tem que cortar com tudo, não pode álcool, não sei o quê, né? Mas eu não sou dessa crença, mas eu acho que tudo a gente tem que ponderar, tem que ter limite. Não pode usar o álcool como uma fuga para algum problema que você está tendo. Não pode usar ele como remédio, não consigo dormir, vou tomar uma cervejinha aqui para conseguir dormir. Que isso daí é justamente o contrário que acontece, né? Ele piora a qualidade do seu sono. Então, são todas formas de fuga através do álcool ou de outras substâncias. Eu não recomendo, não acredito que seja o caminho. O caminho é justamente se orientar através do médico, né? Da equipe de saúde que pode te ajudar. Pois é, antes de eu continuar as perguntas com o Dr. Ota, ele vai dizer para a gente onde é o seu consultório, onde que ele trabalha. E se você tiver qualquer problema, você pode procurar o Dr. Ota, né? Porque hoje em dia a gente não pode ter vergonha, não. Tem que procurar mesmo. Porque saúde é qualidade de vida, né, doutor? Exatamente. Eu gosto de falar, né, que lá na nossa clínica a gente não vai estar tratando apenas a doença, a gente vai estar preservando a saúde, né? A qualidade de vida que você busca, às vezes, está nesse primeiro passo que você dá para organizar o jeito que você se relaciona, né? A sua rotina, os seus hábitos, né? Então, antes de pensar só no, vou procurar quando eu estiver na crise, quando eu estiver com um problema muito grande, surgiu esses pontos, né? Eu não estou dormindo bem, estou ficando mais estressado que eu deveria, estou mais para baixo aqui, vem durando há bastante tempo, vamos procurar já um auxílio antes daquilo virar problema, né? A nossa clínica, né, a Sanvit, está localizada ali na casa do Paulo Loures, né, aquela casa rosa que tem um castelinho. A gente está ali localizado perto da Praça da Igreja e eu deixo o convite aí para todo mundo que quiser acompanhar a gente no Instagram, sanvit.br, ou o meu Instagram, @doutorota. O Dr. Ota dá muitas sugestões para você lá no Instagram. Aproveite. Eu estou vendo hoje também, doutor, que as pessoas estão no nervo. Então, tá pior do que antes, de alguns anos atrás. É gente brigando no trânsito, é gente brigando em casa. Isso aí é problema de saúde? Com certeza, com certeza. Eu acho que somado à situação socioeconômica do país, né, que é um ponto que a gente leva em consideração, né, o Brasil é considerado hoje um dos países mais ansiosos do mundo, né, o país mais ansioso do mundo. Né? A gente observa que as pessoas não estão descansando, né? Tem uma relação muito grande com a informação, com acesso à informação, telefone, né? Com uma carga de informação muito grande, a pessoa entra num alerta constante, não se recupera à noite, vai acumulando, e o estresse aparece ali no dia a dia, né? Então, é uma sequência de gatilhos que vão criando um ambiente que não é favorável para você ter uma tranquilidade, né? O que a gente tem visto ultimamente, de pessoas estouradas e até matando a outra por nada. Briga de trânsito, então, é uma loucura, né? Então, e ainda tem a questão que a gente falou mais cedo, né? Às vezes tem o abuso de alguma substância, entra o álcool no meio, com essa carga de estresse. Então, só demonstra que cada vez mais a gente tem que procurar buscar ajuda, né? Tem que procurar um acompanhamento, né? Para conseguir não chegar nesse ponto, né, de às vezes se perder por conta de um estresse que vem acumulando, até que vira um problema maior, né? A pessoa que usa entorpecentes, ou seja, drogas, é bom procurar um psiquiatra, né? Com certeza. Inclusive, né, não só, eu gosto de trabalhar bastante com essa questão de vício, né, não só as drogas, né, as substâncias, mas o jogo, aquelas apostas, tigrinha, etc. Isso aí é um problema muito grande. Inclusive, tem alguns casos que eu acompanho hoje em dia, né? Que desestrutura a família inteira. Já vi casos de divórcio por conta dessa situação. Então, é um problema bastante importante.
tem a questão até das redes sociais como um vício, né? O telefone como um vício que vai distanciando e aumenta essa carga de estresse acumulado. Então, tudo que for relacionado com fuga e dependência merece uma atenção do psiquiatra, do psicólogo. Eu acho que isso que é o ponto. Falando em jogo, o que leva a pessoa a entrar tanto para jogar? Porque eu tô vendo que o pessoal tá quebrado, principalmente nessa questão de jogo. O que é? É a condição financeira, achando que pode ficar rico, que pode ganhar mais, que pode levantar um dinheiro a mais e depois entra e não tem como sair? Como é que é isso? Quais são os relatos das pessoas que conversam com você? Então, eu sou 100% contra, né, essa questão. Acho que não os jogos de aposta, de azar, né? Como é um jogo de azar, já está no próprio nome, ele não é estruturado ali para você ganhar. Ele tem uma neurociência por trás que é feita para você quase ganhar. E esse quase ganhar que é o que faz você repetir várias vezes o comportamento, né, de apostar, que você sabe que é prejudicial, mas fica sempre com aquele gosto ali, eu quase ganhei, ganhei um pouquinho, e vai atrás, perde. E aí fica nesse quase ganhar, é tudo, eu não vou entrar diretamente na fisiologia disso, mas é tudo desenhado para você sempre repetir o processo. Então é um truque que eles fazem, um jogo que faz com a tua mente, pra você acabar se perdendo ali naquele jogo, né? Mas quando eles procuram você, o que eles dizem? O maior problema é perdeu bastante dinheiro com aquilo, não consegue parar, sempre tem um momento de folga, de cansaço, de estresse, ele entra ali para conseguir aquela dopamina, né, que é uma recompensa rápida para o cérebro, né? Então vira um lugar, entre aspas, de conforto ali, que ele consegue o que ele às vezes perdeu durante o dia, de estresse, de motivação, ele vai lá no joguinho ali, ele encontra um pouquinho de prazer, né? Então, importante, a gente até entra num outro ponto a partir disso, que como prática de comportamento, né? Eu sempre recomendo, vamos colocar uma atividade física regular, que ela vai ajudar a regular esse mecanismo de recompensa, com a dopamina, serotonina, etc, né? E a primeira parte é quebrar a possibilidade de estar praticando aquele jogo, né? É excluir o aplicativo, tira o cartão do telefone. A gente sabe que não é fácil, por isso recomendo acompanhamento médico, né? Mas o primeiro passo é você que dá, né? É você reconhecer que aquilo é um problema, que está te fazendo mal, e a partir disso a gente vai guiando junto com a equipe multidisciplinar, né? Que a gente tem na clínica, o acompanhamento do psicólogo, educador físico, tem até a nutrição. Então, a gente vai guiando ali para tirar você daquela situação de vício, porque é um vício, no final das contas é realmente um vício. Porque aí é o seguinte, o cara perdeu a primeira, vou recuperar na segunda, não recuperou, vamos na terceira, quando vê, viciou. E aí se vai repetindo o ciclo, quase ganhou, ganhou um pouquinho, quase ganhou mais. E vai indo e vira um comportamento e o dinheiro vai perdendo, vai ficando mais estressado, porque perde dinheiro, briga com a família. E vira um problema muito maior do que só perder no joguinho do telefone, né? Outra questão também é a bebida, né, doutor? A bebida é um fator seríssimo que, inclusive, tem separado muitos casais. Com certeza. Igual a gente falou antes, né? A bebida, ela não pode ser um momento de fuga da tua realidade. Seja ali numa descontração e tudo mais, uma confraternização, ok. Agora ela virar uma fuga daquele momento de ansiedade que você vive, não é o exato, não é o correto, né? Uma fuga, não consigo dormir, vou tomar uma cerveja aqui para conseguir dormir melhor. Todos esses comportamentos de fuga, a gente tem que sair dele, não é o válido, né? Você falou de dormir, a questão de dormir. A pessoa deita para dormir, mas ela não consegue, pega o celular e fica com o celular na mão, e depois, mesmo que pare fica um determinado tempo, 1, 2, 3 horas às vezes, com o celular, e depois deixa o celular de lado, mas não consegue dormir. A cabeça continua trabalhando. Exatamente. O celular, ele é um descanso falso, né, que a gente tem, né? Às vezes a gente acha, vou tirar um tempinho aqui e fica no celular. Só que naquele momento ali está sendo bombardeado de informação, né? É muita coisa, muito estímulo, né? Vídeo curto que prende atenção, faz você querer cada vez mais.
É toda essa questão da neurociência que a gente falou, né? Ele é programado para prender você dentro ali daquele aplicativo. E esses estímulos são todos prejudiciais para você entrar no modo de, agora eu preciso descansar, agora eu vou dormir. Que o seu cérebro envia para o corpo para desligar e conseguir descansar, né? Eu digo que é o seguinte, eu já bebi, hoje não bebo mais. Mas quando você não dorme, a ressaca do sono ela é pior do que a da bebida. Com certeza. O sono, né, ele é dividido em fases, né? E o sono profundo é a fase que a gente, falando assim no português, claro, é uma hora que a gente faz uma faxina no cérebro para conseguir lidar com o próximo dia que vai entrar, né? O dia que vai vir na sequência, né? Então, quando você não tem essa faxina no cérebro, né, no outro dia você acorda quebrado porque não recuperou do dia anterior. E quando isso vira uma coisa acumulada, né? Imagina qual situação que seu cérebro vai ficando, né? Tá sempre cansado, acumulando e não tem final de semana deitado na cama que vai resolver. Tem que ter acompanhamento. Quantas horas que a pessoa tem que dormir para ficar beleza mesmo, acordar de boa? Certo. A recomendação, né, básica assim, para o adulto vai ser de 6 a 8 horas. Só que a gente tem que pensar que não é só sobre o tempo de que ela vai ficar dormindo, né? É a qualidade desse sono, né? A divisão dele tem que acontecer, tem que entrar nesse estágio profundo para acontecer essa faxina que eu te falei, né? Que vai limpar tudo ali que tem de errado no cérebro no próximo dia que vai entrar. Pois é, o cérebro tem que estar perfeito, tem que estar tranquilo, né? Mas como é que faz se a pessoa está com tantos problemas, doutor? Como é que faz para deixar o cérebro limpo? Então, eu gosto de falar bastante disso, né, para o paciente, que a noite de qualidade de sono dele não começa ali meia hora antes dele dormir. Ele constrói durante o dia todo como que ele vai dormir nessa noite, né? É o café, que quando a pessoa tem problema de insônia, o café até as 2 horas da tarde, uma alimentação adequada, uma atividade física que vai ajudar no balanceamento ali do cansaço entre a cabeça e o corpo, né? Falando no português básico, para todo mundo conseguir entender, né? E a questão de chegar depois das 5, 6 horas da tarde, já ir programando seu cérebro ali para descansar. Coisa que eu sempre recomendo para o paciente. Ter uma rotina, um ritualzinho, né? Pré-deitar na cama, né? Vamos organizar qual que é a hora da alimentação, um banho mais quente, mais morno ali antes de descansar, não fazer refeição pesada, não tomar nenhum tipo de estimulante, né? O café à noite. E o principal, né, que é uma coisa que é entre aspas, uma briga minha no consultório ali, é evitar fazer uso de medicação sem prescrição médica, né, como solução rápida para o problema, né? Muita gente às vezes se escora ali no remedinho da receita azul, que todo mundo aí vai saber qual que é, e vai levando aquilo, e aquilo vai ter problema lá no futuro, quando o tio te pegar numa idade mais avançada, aquilo lá já tem estudos falando sobre predisposição para desenvolvimento de Alzheimer, de quadro de demência. Então, não é a solução rápida que vai resolver a tua insônia. É o que você faz durante todo o dia, em sequência, repetidas vezes, que vai determinar que você tem uma boa rotina de sono, né? Eu ia entrar nessa questão de remédios. Tem gente que já fez tratamento, já fez de tudo e não deu certo. Somente com o remédio consegue dormir. E aí? Então, a medicação ela nunca é vilã. Eu gosto de falar que, tipo assim, ela quando é bem indicada, é bem prescrita e com estratégia, né? A gente faz o uso dela ali pensando no objetivo, ela é a nossa aliada. Ela é uma ferramenta que, graças a Deus, a ciência chegou e desenvolveu ali e tal. Mas ela não pode ser o único pilar. Quando a gente pensa em sono, olha tudo que eu falei sobre a rotina. Tem hábito de vida, não fazer o consumo do café até 6, 7 horas da noite. Tem atividade física, tem a nutrição em si, a forma que você se alimenta, quando que você se alimenta, né? Até as questões do estresse, que tem que ter um manejo, né? Fazer uma psicoterapia para não levar esse estresse para a cama e ficar ruminando o que aconteceu durante o dia, né? E aí, se for necessário, o medicamento entra ali como uma coisa pontual e estratégica. A gente tem que saber para onde a gente está indo. Não pode pegar um barco sem rumo e ir levando do jeito que der, um dia passa. Não é assim. Tem que ter uma estratégia. Tem que ter passo 1, 2, 3 e tem que saber quanto vai revisar aquilo para ver se está funcionando ou não e qual que é o próximo passo.
Esses problemas que a gente já conversou, relacionados, estresse, jogo, dívida, quando é que o leva a ser um problema mental? Aí já você tem que cuidar com um problema mental mesmo, que a pessoa já vai ficando pirada, digamos assim. Certo. E eu sou da tese que a gente pega nos primeiros sinais. Teve os primeiros sinais, tá vendo que aquilo está se repetindo, passou 1, 2, 3 semanas, já é momento de falar, opa, eu acho que eu preciso de um auxílio aqui, de uma orientação. Não tô falando que a gente vai entrar com medicamento, que às vezes a pessoa acha, nossa, vou passar no psiquiatra, vai me encher de remédio, vai me dopar. Não é esse o ponto. Você vai pegar uma orientação. Tudo que eu falei aqui hoje, de organização de rotina, de hábito, são coisas que a gente, como médico, a gente conduz, junto com a equipe que está acompanhando a gente, né, para fazer esse paciente ter um norte para onde que ele está indo. Se for necessária a medicação, vai ser prescrito, mas não deve ser, né, o pilar central do tratamento. Então, teve os primeiros sinais, vamos procurar uma orientação já, para a partir daquilo ali não chegar nesse ponto de crise. Chegou no ponto de crise, da mesma forma, vai passar com o médico e vai estruturar um planejamento para sair daquela situação. Qual que é o estágio desse sistema de excesso de estresse? Como assim? A pessoa está totalmente estressada, nervosa, está brava, a mente não está legal. Qual que é esse excesso? Então, eu penso que é aquilo que está acontecendo por um período de tempo além do que deveria. Você ficar estressado é uma coisa que é natural, vai acontecer, é uma reação fisiológica a alguma situação que às vezes não seria certo, igual alguém tá te passando algum estresse, você teve uma discussão, normal. Agora aquilo perdurar por 1, 2, 3, 4 semanas, né, começar a prejudicar as suas relações, começou a prejudicar o seu trabalho, começou a prejudicar o comportamento que você tem até com você mesmo, né? De às vezes ficar numa culpa muito grande, né? Isso tudo aí são indicadores para a gente já buscar uma ajuda, né? E se a questão já é mais complexa ainda, a pessoa começa a ter o primeiro desmaio já, e aí? Certo. Então, questão de desmaio, questão de sintoma físico, né, crise de pânico, por exemplo, são todos sinais que a gente já considera um sinal de alarme, né? Tendo essas questões, é importante eu frisar, né, um compromisso que a gente tem como médico, falou, teve sintoma que foge do emocional, sintoma físico, é bom passar no serviço de emergência para averiguar a saúde ali, ver se não tem qualquer outra coisa, né? E após esse serviço de emergência, buscar uma ajuda com um médico psiquiatra, no posto, no CAPS, que seja qualquer um desses serviços. Doutor, explica pra gente, o que é o síndrome de pânico? O que é a depressão e o que é o síndrome de pânico? Ou as duas coisas são as mesmas? Explica pra gente. Certo. A síndrome do pânico a gente pode colocar como uma reação fisiológica, né? Uma reação do corpo exacerbada a alguma coisa que acontece, exagerada a alguma coisa que acontece, ou às vezes até sem uma causa bem definida, né? É o coração que dispara, aquela sensação de aperto no peito, de morte iminente, a gente pode falar assim, um choro exagerado, e às vezes que você não consegue nem explicar o que aconteceu, falando no português mais claro, né? E a depressão, a gente tem alguns critérios, né, para definir o que seria o diagnóstico de depressão, né, mas podemos colocar aí aquela falta de prazer nas coisas que você antes tinha prazer para fazer, a falta de vontade de ter o relacionamento ali do dia a dia com as pessoas, né, um humor mais para baixo mesmo, né, que é a pessoa, tipo assim, ficar mais retraído, uma boa palavra, né? E ela, tipo assim, sentir que aquilo ali foi virando um padrão de comportamento dela, né? Não foi um dia, não foi uma fase, depois alguma coisa triste aconteceu, né? Porque às vezes se confunde. Às vezes a pessoa tá passando um estágio de luto, né? Aquilo ali define uma depressão, um diagnóstico de depressão? Não. É um processo natural ali de acontecer depois que você passa uma situação triste, podemos dizer assim, né? Agora, se aquilo perdurou por muito mais tempo e virou um padrão de vida dela, um padrão de comportamento, aquilo ali merece investigação, merece cuidado, apoio do psicólogo, do psiquiatra,
para não chegar num ponto mais extremo, né? Essa questão do luto, eu já tive problema com isso, então eu procurei estudar tudo da questão do luto, porque o luto ele tem o tempo, né? Sim. Agora, você falou uma coisa certa. E se continuar, tem que procurar o especialista. Com certeza. Eu acredito que o luto em si ele é um processo que vai ser individual, né? Óbvio que cada pessoa vai reagir de um jeito, né? Mas a gente tem que estar sempre alerta de tipo assim, até que ponto aquilo ali virou parte sua, né? Podemos dizer assim, você percebeu que tipo assim, nossa, já parece que eu não sou a mesma pessoa que eu era antes, né? Eu vejo muito paciente chega no consultório e fala, depois que aconteceu isso, e isso acontece muito até com término de relacionamento, sabe? A pessoa entra no estágio que fala assim, parece que é luto também, né? reconfigurado, entendeu? E uma reconfiguração que me deixou mais para baixo, mais retraído, mais sem vontade de fazer as coisas. A pessoa às vezes perde a vontade, o sentido, né? Então, são pontos ali que a gente vai abordando na terapia, com um acompanhamento com o médico, se for necessário medicação. Então, são todas coisas que merecem a atenção do médico. Eu, quando fui estudar a questão de luto, eu até para mim nem passava pela cabeça, né? Que depois do relacionamento você teria um luto. E tem o tempo do luto, relacionamento amoroso também, né? Sim. E vou te dizer que é uma das causas que até mais chegam lá pra gente no consultório, né? Que acaba que a pessoa ela entra num estágio ali que pode desencadear uma ansiedade, desencadeia uma depressão, né? Às vezes o tá acostumado com aquele relacionamento, com aquele padrão de vida junto com a outra pessoa, na hora que se quebra, né? Quando você perde esse vínculo, a pessoa tem uma dificuldade para achar um novo norte, né? Então, é um processo de redescoberta ali que vai acompanhar o luto ali, que vai fazer ela sair daquele lugar até muitas vezes mais forte do que ela estava antes, entendeu? Porque muda completamente a vida da pessoa, né? Com certeza, muda. E outro, tipo assim, entrando até num outro ponto, eu já recebi casos de pai, mãe, que às vezes o filho saiu de casa, mudou, casou e a pessoa passando um processo parecido, sabe? Então, todos esses eventos assim que faz uma reconfiguração do jeito que você lida com as pessoas, com o mundo, né? O jeito que você estava funcionando antes e te deixou mais para baixo, te deixou diferente do que você se considerava normal ali, vale uma atenção, vale uma investigação, uma terapia. Evidentemente que tem dias que a pessoa não está bem. Isso é natural do ser humano. Agora, você não estar bem todos os dias, aí já é problema de saúde, né? Com certeza, com certeza. Tem dia que a gente acorda meio sem vontade de fazer as coisas, tem dia que a gente tá meio estressado por alguma coisa que aconteceu, uma conta que atrasou, entendeu? Isso tudo é processo normal da vida da gente. A gente não pode criar um cenário onde tudo é doença, que tudo é diagnóstico, não, né? Mas a gente tem que ficar atento. Quando isso se repete várias vezes e vira um padrão, isso aí merece uma atenção, sim, para não virar uma coisa maior às vezes. Problema financeiro hoje também está sendo um problema seríssimo, né? Tem que ser tratado, né? Tem que ser conversado. Com certeza. Eu acredito muito no ponto de a situação socioeconômica do Brasil, às vezes meio conflituosa, assim, até a polaridade em relação à política, são pontos aí que desestabilizam muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não sabem, às vezes, lidar com aquilo, e não é, tipo assim, porque ela é incompetente, não, porque às vezes ela não estava preparada para viver aquilo, né? Então, isso tudo aí coloca a pessoa no estágio de estresse que a gente falou, né? Às vezes perde relação com um amigo de vida inteira por conta de política, por conta de uma dívida que descontou na outra pessoa, entendeu? Isso tudo é ponto que a gente pega como inicial de um problema maior. Então a gente tem que ficar de olho, né? Você tocou no ponto política. Hoje nós estamos vivendo uma polarização. Eu já vi casos aí, tem aí no Brasil, que partidário de um lado matou partidário do outro. O que leva o sujeito a fazer isso? Cara, então... Como que a mente, aí já é uma coisa da mente da pessoa, acho assim, a gente é problema de saúde também, né? Eu acredito bastante que as pessoas, né, no geral, estão, por conta até do ponto que a gente falou, estão muito enérgicas, muito estressadas, às vezes, e
coloca às vezes um peso numa coisa que é maior do que deveria ser, né? Não que isso não tenha relevância política, óbvio, isso aí norteia a vida de todo mundo. Só que política, religião e futebol é aquela história de sempre, né? Que a pessoa que está de um lado aqui, ela acredita naquilo como parte da personalidade dela, dos valores dela. Então, quando você questiona uma posição política, um time de futebol, uma religião, é como se você estivesse ofendendo pessoalmente aquela pessoa, né? Mesma coisa de chegar e falar assim, teu cabelo é feio, entendeu? Podemos falar dessa forma, como uma ofensa pessoal, né? E é por isso que o problema escalona para uma coisa muito maior, né? Porque não é só sobre o meu candidato, o meu time, a minha religião, né? É sobre uma parte sua, né? Uma crença, um valor seu. Então, isso daí é um assunto que a gente tem que ser bem cauteloso. A gente tem que sempre pensar, isso aqui é parte da outra pessoa lá. Se ela pensa assim, ela tem o motivo dela. Ainda que você discorde 100%, eu recomendo sempre que você tenha esse pezinho atrás para reconhecer também que, às vezes, ela enxerga o mundo, ela enxerga alguma coisa que você não está enxergando e vice-versa, entendeu? Tem que haver um meio termo, né? Doutor, eu tô vendo que no Brasil tem tido muito depois eu vou dessa questão. Primeiro eu quero falar de suicídio. O que leva a pessoa a suicidar? É um trem muito complexo, porque de repente você vê a pessoa toda, mas você não sabe o que ela está sentindo por dentro. Mas você vê a pessoa toda aqui, mas logo a pessoa vai lá e suicida. O que é esse problema? Então, isso aí eu acho que é um ponto que volta lá naquele ponto inicial da nossa conversa. Tem tanto estigma, às vezes, sobre buscar uma ajuda, buscar um tratamento, que cria uma barreira em volta dessa pessoa, que ela se isola, sente que ela está isolada e, às vezes, enxerga, né, num ato de fuga, às vezes, como a única resposta, né, depois que ela já passou um processo muito doloroso, sem acompanhamento, ou às vezes até com acompanhamento, mas em volta, sem uma rede de apoio exatamente, sabe? Acaba que chega nesse fim, né? Então, é o que eu falo sempre. A gente tem que quebrar essas barreiras, né? Sobre o que é um tratamento com psiquiatra, um tratamento de saúde mental, para que as pessoas tenham condição de buscar ajuda desde o começo, quando ainda é cuidar da saúde, não tratar a doença, para a gente conseguir evitar isso, né? Diminuir isso, né? Inclusive, esse mês é um mês de conscientização da saúde mental masculina, que é o maior número de casos de suicídio, né? Então, a gente quebrar esse paradigma, e principalmente com os homens, né? Do homem vai ir no médico, qualquer médico já é complicado, né? A gente já vê que tem uma resistência. Com o médico psiquiatra é ainda mais complicado. E a gente observa. Muitas vezes o homem está ali, aguentando ali a sobrecarga, não fala com ninguém, não fala com a família, não fala com o amigo. Fala com a esposa, que tinha que falar, né? Desconta na bebida, às vezes, desconta em alguma outra coisa e vai virando uma bola de neve, até que a gente, às vezes, pode vir a ter um fim mais trágico, igual esse que a gente está falando. Né? Doutor, vou fazer uma última pergunta que eu tenho que liberar o senhor. É o seguinte, e essa questão de feminicídio? O que está levando? Por que esses homens estão todos doidos aí? Eu acho isso sujeito vagabundo, na minha opinião, sabe? Sujeito safado. O que está acontecendo? Tem a questão do feminicídio e tem também a questão do terrorismo, tocando terrorismo nas mulheres, batendo nas mulheres e até matando. O que é esse problema? Então, esse é um ponto que ele é muito multifatorial, né? Tem a questão social que passa em volta do tema, tem a questão da própria construção da nossa sociedade, passa por isso, né? E a gente tem passado por algumas mudanças que vão reestruturando a forma que as pessoas se relacionam, né? E falando da parte do que diz respeito à saúde mental, né? Às vezes é uma relação que se constrói disfuncional desde o começo, né? Igual a gente estava falando agora há pouco, é o marido que não busca uma ajuda, tem a questão da sentimento de posse sobre a mulher, que é uma coisa que não deve existir, e por conta de insegurança, uma ansiedade vira um problema maior, vai escalonando o problema, e às vezes por conta da questão social que foi construída em volta, chega nesse fim também trágico, né? Então, porque tem uma questão que todo dia a gente divulga um caso de feminicídio aqui. É uma situação terrível.
E suicídio a gente nem fala, porque a gente não trabalha com esse assunto, porque é muito complicado. Mas suicídio também é outra coisa que tem acontecido muito. Inclusive pessoas jovens, né, suicidando, e pega todas as idades, né? Certo. Eu acho que tudo isso a gente consegue evitar com bastante educação, né? Com espalhar informação igual esse tipo que às vezes a gente passa, né? Nas redes sociais que a gente faz, para buscar essa ajuda antes do problema escalonar para algo maior, né? A gente está falando aqui são de pontos bem, tipo assim, quando tudo ali que podia ter sido resolvido antes não foi resolvido e chegou lá naquele ponto final. Então, eu acredito muito que a gente espalhando essa informação, falando que a psiquiatria não vai cuidar apenas de quando a pessoa está doida, quando já está na reta final de alguma coisa mais trágica, mas quando ela, tipo assim, não está dormindo bem, está acumulando estresse, às vezes está descontando ali na família, não tem uma qualidade de sono boa, não tem boas relações, desconta na bebida. Quando ela pega nesse estágio inicial, a gente consegue diminuir muito desses finais trágicos que você tem, que você noticia, que você tem acompanhado, né? Eu acho que esse que é o ponto principal. O Dr. Otto, ele vai voltar depois para a gente conversar mais aqui no programa, porque hoje ele não tem mais tempo. Mas eu quero agradecer mais uma vez, ressaltar. Gente, tá com problema? Corta no ninho, é aquilo que a gente fala, né? Corta no ninho para resolver o problema, né? É melhor assim. Procure um profissional. Dr. Otto está atendendo lá na Casa Rosada? Na Casa Rosa. Da Casa Rosada? Onde fica, doutor? É lá na Casa Rosa, aquela que tem um castelinho, próximo à Praça da Igreja, entendeu? Casa Paulo Loures, estamos lá. A Clínica Sanvit, né? Inclusive, né, a gente não chegou nem a falar exatamente como que a gente aborda lá, mas a gente é uma clínica porque é multidisciplinar. O que é isso? A gente faz acompanhamento com médico, psicólogo, educador físico, tem o apoio da nutrição quando necessário, em prol da saúde mental ali da pessoa. Então é um time que se reúne para atender essa pessoa, para atender esse caso, entendeu? E não fica aquele negócio já sai resolvido, né? Porque eu penso que quanto mais solto a gente deixa, mais margem para erro a gente dá, entendeu? Então quando a gente aborda em equipe isso, a gente tem evoluções muito melhores, a gente tem um paciente muito mais esclarecido do que precisa ser feito. Não fica só aquele conselho, faz uma atividade física, faz uma terapia. Não, a pessoa está ali dentro, conduzindo com 3 pessoas, não só com uma, né? E a equipe se conversa, né? Eu converso com o psicólogo, com o educador físico, a gente vai tendo 3 visões diferentes sobre o mesmo caso, vai complementando para conseguir evoluir esse paciente de verdade. E qual que é o telefone lá da clínica? Esse daí eu vou ter que checar aqui, minutinho. Eu vou falar aqui, daqui a pouco a gente fala da clínica. Vamos lá com os meus patrocínios aqui do programa. Lume Imobiliário e Contabilidade, a certeza de bons negócios. Agora na Avenida Oswaldo Cruz, 448, telefone 3265-1504. Lume Imobiliária e Contabilidade. A Sopera, estruturas metálicas com qualidade, confiança e rapidez. 99870-6949. Seu gás acabou, minha amiga dona de casa. O gás só acaba na hora que tá fazendo almoço, né? O maridão tá chegando os filhos e o gás acabou. Liga lá no Kleber Gás, que o gás chega rapidinho. É 3265-2369. Agora nós vamos aqui com o telefone da Clínica Sanvit para você procurar o Dr. Otto e toda a equipe da Clínica Sanvit. Isso. 35 99870 2334. Repita. 35 99870 2334. Doutor, foi legal o nosso bate-papo. Muito obrigado pela tua presença, tá bom? Obrigado, eu agradeço aí. Deixa as nossas redes sociais abertas para estar esclarecendo dúvida. A gente tem uma presença bem forte lá, a gente sempre está conversando com o pessoal, né? Então, @doutor.ota no Instagram ou @sanvit.br no Instagram também, para o Instagram da clínica. Deixa o convite aí para todo mundo. Obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos embora hoje, sexta-feira. Último dia do programa, segunda, vamos estar aqui bem cedo, né? 9 da manhã, com mais um programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Tchau, gente, um ótimo final de semana.